Um vaso cai de uma varanda a 21 metros de altura em relação ao solo, aproximadamente do 7º andar do edifício. Sobre a calçada, na direção da queda do vaso, encontra-se parada uma criança de 1 metro de altura. Bom, qual é a situação? Um vaso cai de um total de 21 metros em uma direção onde encontra uma criança de 1 metro de altura. Então, para o vaso atingir a cabeça da criança, ele tem que cair 20 metros. Apesar dele estar 21 do chão, ele tem que cair apenas 20, porque a criança tem 1 metro de altura. Aí fala, uma outra pessoa, também na calçada, mas 34 metros de distância da criança, observa tudo aquilo e consegue gritar para que ela saia do lugar após 1 segundo, desde o exato instante em que o vaso começa a cair. Então você tem uma outra pessoa a 34 metros de distância da criança, que grita após 1 segundo de queda. Então o vaso está caindo, 1 segundo depois a pessoa gritou. Ao ouvir o alerta, a criança leva meio segundo para reagir e sair do lugar. Então a criança tem um tempo de reação de 0,5 segundos. Então ela ouve, depois que ela ouviu, ela ainda demora mais 0,5 segundos para sair do lugar. Considerando queda livre, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a velocidade do som no ar de 34 metros por segundo, é correto afirmar que... Bom, antes de lermos as alternativas, vamos fazer algumas considerações e uns cálculos aqui. Então, olha, a pessoa grita 1 segundo após a queda, e o tempo de reação da criança é de meio segundo. E quanto tempo que o som leva para chegar até a criança? Porque o som não chega imediatamente, ele leva um tempo. Como a distância da pessoa até a criança é 34 metros e a velocidade do som é de 340, nós temos que, como a velocidade do som no ar é constante, nós temos D igual a VT, distância 34 metros, velocidade 340, então nós temos um tempo de 0,1 segundos até a criança ouvir o grito dessa pessoa. Então, o tempo total que a criança leva para se mover é 1 segundo após a queda, meio segundo do tempo de reação e 0,1 segundos até chegar no ouvido da criança. Então ela leva um total de 1 mais 0,5 mais 0,1, 1,6 segundos. Então olha só, após a queda do vaso, a criança leva 1,6 segundos para sair do lugar. Então esse vaso já caiu por 1,6 segundos. Depois ela sai. O que mais temos que fazer? Vamos achar o tempo de queda do vaso, o tempo que ele leva para cair os 20 metros, para ver se já atingiu a cabeça da criança ou não? Olha só, velocidade inicial do vaso é 0, a altura de queda é 20, aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, tempo é o que a gente quer. H é igual a VOT mais AT2 sobre 2, sendo que H é 20, V inicial é 0, vezes T é 0, né? Aceleração 10, tempo ao quadrado sobre 2. Corta esse 0 com esse 0, 2 vezes 2, 4. Então, o tempo ao quadrado é igual a 4. Logo, o tempo é 2 segundos. Esse é o tempo que o vaso leva para cair. Bom, então a criança leva 1,6 segundos para mexer, então ela sai do lugar antes que o vaso atinja ela. Então, ela não vai ser atingida pelo vaso. Vamos às alternativas. Letra A. O vaso atinge a criança antes mesmo de esta ouvir o alerta? Falso. Para o vaso atingir a criança é 2 segundos. E o tempo total para a criança sair do lugar é 1,6. Enfim, não é nem o tempo de alerta, né? Porque o tempo de alerta é apenas o do grito, de 1 segundo. Então, enfim, ela consegue se safar. Letra B. Ainda sobram 0,5 segundos para o vaso atingir a criança quando esta sai do lugar. Não. Ela sai do lugar após 1,6 e o vaso cai após 2. Então resta ainda 0,4 segundos para o vaso atingir o solo. B é falsa. C. A criança sai do lugar quando o vaso se encontra a aproximadamente 5 metros de altura em relação à sua cabeça. Ou se o vaso está 5 metros em relação à sua cabeça,
5 metros, é porque o vaso caiu 15 metros. Então, qual tempo o vaso demora para cair 15 metros? Vamos comparar? Se é igual a 1,6 ou não? Então, tempo para cair 15 metros. VO igual a 0, altura 15, aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Usei a mesma fórmula, H igual a VOT mais AT2 sobre 2. H agora é 15, VO é 0, A é 10 sobre 2. Corta esse 0 com 15, fica 1,5. 2 vezes 1,5, 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7 segundos. Com isso, o vaso leva 1,7 segundos para cair 15 metros. E a criança sai do lugar em 1,6 segundos. Então a criança sai antes do vaso atingir 15 metros. Então a letra C também é falsa. D. A criança se salva no exato momento de o vaso colidir com sua cabeça. Não, ela se salva antes. Letra E. A criança se salva mesmo se o tempo de reação for superior ao mencionado na situação. Verdade. Com o tempo de reação 0,5, sobra 0,4 segundos ainda, né? Ela se salva. Então, se o tempo de reação fosse maior, podia ser até 0,8, quase 0,9. Ela conseguiria se salvar, porque tem uma diferença aqui ainda de 0,4 segundos. Então, a letra E é verdadeira. Se o tempo de reação ainda fosse superior a 0,5, ela conseguiria se salvar. Então, a nossa resposta é letra E. Meu nome é Diego Coelho, eu sou professor de Física, espero que você tenha entendido essa questão. Se não entendeu, reveja o vídeo até entender. E, se tiver alguma dúvida que você quer tirar comigo e não tem no meu YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu blog, manda essa dúvida para mim, eu vou resolver e postar para você assistir. Valeu!